nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos e irmãs, no último programa nós terminamos as reflexões sobre o capítulo 3º dessa parte do Catecismo, que trata da resposta do homem a Deus. A revelação é a iniciativa de Deus e a resposta do ser humano é justamente a fé. Aí nós vimos as várias características da fé. Vimos a obediência da fé, vimos o exemplo de Abraão, o nosso pai da fé, vimos o exemplo de Maria, a bem-aventurada porque acreditou. Depois vimos também que a nossa fé, ela é fé em Deus, em primeiríssimo lugar. É crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Depois vimos também sobre as características da fé. A fé é uma graça, em primeiro lugar. A fé é dom de Deus. Mas a fé também é um ato humano. Se é um ato humano, ela exige a nossa liberdade. É possível acreditar pela graça, pelos auxílios interiores do Espírito Santo, mas não é contrário à liberdade nem à inteligência do ser humano confiar a Deus e aderir às verdades por ele reveladas. Então a fé é dom e ao mesmo tempo é tarefa. Vimos também em vários programas a relação entre a fé e a razão, fé e inteligência. Tivemos a oportunidade de citar algumas vezes o documento escrito pelo Papa São João Paulo II, Fides et Ratio, Fé e Razão, em que ele diz que fé e razão são como que as duas asas pelas quais o entendimento humano alça voo na busca da verdade. A fé, justamente porque é acompanhada pelo amor, ela procura compreender. Ninguém ama aquilo que não crê, ou melhor, ninguém ama aquilo que não conhece. Então a fé procura compreender. E é característica da fé querer conhecer melhor as realidades em quem ela acredita e, particularmente, conhecer melhor aquele que é a razão da nossa própria fé. Nós cremos para compreender, mas queremos compreender para poder crer melhor. A própria definição de teologia é isso, a fé à procura do entendimento. Vimos também um pouco sobre fé e ciência. Se fala tanto de contradições entre fé e ciência, por exemplo, criacionismo ou evolucionismo. Como nos colocarmos diante de certas afirmações dizendo que é cientificamente comprovado. Vimos um pouquinho sobre filosofia da ciência também, para mostrar que a ciência trabalha com modelos. E as teorias científicas vão se sucedendo, se complementando, na medida em que vão aparecendo fatos novos. Vimos também sobre a liberdade da fé. O homem deve responder a Deus crendo por livre vontade. Cristo convidou a fé e a conversão, mas de modo algum nos coagiu a acreditar. Vimos sobre a necessidade da fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus, diz a carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Vimos também que a fé pode ser provada. É preciso combater o bom combate. É preciso terminar a carreira guardando a fé. É o que São Paulo nos exorta. E para viver, crescer e perseverar até o fim, temos que alimentar a fé com a palavra de Deus e mais ainda temos que agir pela caridade. Como diz São Tiago, a fé sem obras é morta. A fé é já o começo da vida eterna. Por outro lado, a fé, embora seja um ato pessoal, ela é também um ato eclesial. É a igreja que sustenta a nossa fé. Vimos também como a fé tem a sua linguagem própria e como a igreja espalhada pelo mundo inteiro, ela professa uma única fé. Dos parágrafos 176 em diante,
do parágrafo 176 em diante, temos um pequeno resumo de tudo isso que nós falamos. Chegando então ao parágrafo 182, nós cremos em tudo que está contido na palavra de Deus escrita ou transmitida e que a igreja propõe a crer como divinamente revelado. É uma expressão de Paulo VI no Credo do Povo de Deus, uma obra belíssima em que Paulo VI faz esse trabalho que nós estamos fazendo agora de uma maneira bem mais resumida, mas certamente muito mais profunda, em que ele expressa ali os conteúdos fundamentais do credo do povo de Deus. Nós cremos naquilo que está contido na palavra de Deus, escrita, mas também transmitida. Sabemos que a grande tradição oral, ela transmitiu verdades que não foram colocadas por escrito, a não ser em tempos bem posteriores. 183. A fé é necessária à salvação. O próprio Senhor afirma: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Marcos 16:16. Cuidado aqui. Cuidado para não mandar para o inferno aqueles que ainda não acreditam. Porque muitas vezes essas pessoas não acreditam porque não receberam o anúncio ou porque o anúncio que receberam foi uma verdadeira caricatura da verdadeira fé. Me lembro de uma cena da minha infância que havia lá na cidade, no interior de Minas, onde nós morávamos, uma imagem de São José com o menino Jesus no colo e o menino Jesus tinha uma bolinha na mão. Minha avó dizia para minha mãe: tá vendo? O menino Jesus tem o mundo nas mãos dele. E se você não se comportar dentro da igreja, ele vai riscar um fósforo, vai botar fogo no mundo e a culpa vai ser sua. E a minha mãe dizia que entrava na igreja apavorada, olhava para o menino Jesus e dizia: pelo amor de Deus, estou quietinha, não bota fogo no mundo, que eu não tenho nada com isso, né? Quer dizer, aquilo foi uma pedagogia de uma mamãe que queria ensinar a sua filha a ter respeito na igreja. Mas muitas vezes nós transmitimos para as novas gerações verdadeiras caricaturas, sem falar que o nosso contra-testemunho afasta muita gente da igreja. Então, quando Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, ele está dizendo para aquele que realmente teve a possibilidade de experimentar a doçura da palavra de Deus, sem misturas, sem desvios, e inclusive com o testemunho de uma comunidade fervorosa. Para mim sempre foi questionador o fato de que Gandhi, Mahatma Gandhi, o grande líder indiano, hindu também, não é? Que foi responsável pela libertação da África do Sul e depois da Índia, ele tenha dito que se os cristãos vivessem as bem-aventuranças, ele se faria batizar. Esse é um questionamento muito sério para cada um de nós. E, finalmente, o parágrafo 184, a fé é um antegozo do conhecimento que nos tornará bem-aventurados na vida futura. Mais uma vez, é uma citação de Santo Tomás de Aquino. De fato, a fé, se ela se torna sapiência, sapiência é a ciência com sabor. Aí nós podemos, sim, por antecipação, experimentar aquilo que veremos face a face. Como podem ver, e certamente podemos testemunhar, muitas pessoas doentes, com dores atrozes, experimentam uma serenidade e até uma alegria que é como que o perfume que brota no meio de espinhos de uma flor. Um perfume misterioso que nós não conseguimos explicar e a própria pessoa também não, mas que as sustenta e as anima nessa certeza de que somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou por primeiro e nos amou até o fim. Amém.